Pessoal, continuando, quando a gente trabalha com as operações com os vetores, tá? A gente vai começar, tá? Com as adições dos vetores, então, eu tenho dois vetores, o vetor U e o vetor V, que eu vou representar pelos segmentos orientados, o vetor AB e o vetor BC, respectivamente, tá? Observem o que eu tenho aqui, o vetor AB, tá? E o vetor BC. Quando eu somar esses dois vetores, eu vou ter o vetor AC, tá? Então, o vetor AC vai ser o resultado da soma do vetor AB mais o vetor AC, tá? Então, isso a gente tem algumas... o ponto AC, na verdade, ele é um vetor de soma. E nas propriedades da adição, a gente tem quatro propriedades, tá? A gente chama das propriedades associativas, tá? A propriedade associativa quer dizer o quê? Que se eu tiver o vetor U mais o vetor V entre parênteses, lembram que quando a gente tem o entre parênteses, a gente resolve primeiro o que tá dentro do parêntese, tá? Então, se eu tiver essa propriedade da adição, a propriedade associativa, tá? Esse vetor mais o vetor W é a mesma coisa que na propriedade associativa, se eu fizer o vetor U mais o vetor V, entre parênteses, mais o vetor W, é a mesma coisa que o vetor U fora, mais a soma dos outros dois vetores, tá? Vou pegar um exemplo aqui pra gente trabalhar. Vamos trabalhar com, digamos aqui, o vetor... Vamos pensar aqui o vetor U, que é 2 e 3. O vetor V, que é o 1 e o 2. E o vetor W, que vai ser 4 e 5, tá? Vou pegar esses vetores. Então, na propriedade associativa, o que a gente tem? Propriedade associativa. Eu tenho... A propriedade associativa me diz que eu tenho que fazer quem? O vetor U mais o vetor V mais o vetor W é a mesma coisa que o vetor U mais o vetor V mais o vetor W, tá? Então, o que a gente pega? Pega o vetor U, tá? O vetor U, que é quem? 2 e 3, mais 1 e 2, tá? Eu vou deixar entre parênteses, porque eles estão na soma, mais o W, que é 4 e 5, tá? Aqui, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu vou somar esses dois, né? Então, vai ser 2 mais 1 e 3 mais 2, mais o vetor 4 e 5, tá? Então, eu vou ter como resposta aqui, vetor 3, vetor 5, mais 4 e 5, né? Lembrando que eu tô usando esse primeiro lado do sinal de igualdade aqui, ó, tá? Trabalhando com esse sinal de igualdade. Isso aqui vai nos dar quem? Vou somar novamente os x, que vai ser 7 e 10, né? Então, eu vou ficar com o ponto 7 e 10, tá? Agora, eu vou precisar analisar este outro lado da nossa propriedade associativa. Eu vou buscar novamente aqui. Quem que é o U mesmo? Então, a gente tem que o é o 2 e o 3, né? Olha lá. Mas, agora sim eu vou usar, né, a propriedade. O V, vou afastar um pouquinho aqui para vocês verem, ver se facilita assim. O V, então, que vai ser
vou ver aqui o 1 e o 2, mais o W, que é o 4 e o 5, tá? E fecha. Eu vou recopiar aqui, tá, pessoal? Vai ser quem? O vetor U mais o vetor V mais o vetor W. Então, primeiro, agora eu resolvo o que tá dentro do parêntese, tá? Então, vamos lá. Copio esse como está, 2 e o 3 mais, e eu preciso resolver dentro do parênteses, tá? Somos x, que vai ser quem? 1 mais 4 e 2 mais 5, tá? Então, eu tenho 2 e 3